O outro já fica esperando ali. Isso. E aí, pessoal, hoje nós vamos bater um papo aqui sobre Chico Buarque, sobre a música popular brasileira, sobre a época da ditadura. E aqui estou eu, professor Marcelo Nunes, de literatura. Também temos o professor Sérgio Santana, de redação, atualidades, professor Newton Colombo, de história. E vamos falar um pouquinho hoje sobre Chico Buarque, já que ele está invadindo aí os vestibulares, e aqui no caso do Rio Grande do Sul, na URGS, por exemplo, ele está como leitura obrigatória com o álbum Construção, de 71. E falar do Chico Buarque é falar de um grande compositor da nossa música popular brasileira, ele que é um patrimônio histórico aqui nosso. E o Chico Buarque, ele está firme e forte, com 76 anos, ele nasceu no Rio de Janeiro em 44, filho de intelectuais, a Maria Amélia Cesária Alvim, o Sérgio Buarque de Holanda. Então ele nasceu nesse núcleo exatamente, né, intelectualizado. O pai dele, o Sérgio Buarque, foi lecionar na Itália quando o Chico tinha lá pelas tantas 9 anos, e o Chico Buarque, ele estudou em escola americana lá na Itália, e acabou, então, sabendo cedo já a língua portuguesa, sabendo italiano, sabendo inglês. Então, assim, foi tendo, né, toda uma infância bem intelectualizada, essa é a verdade. E o Chico Buarque, depois, ele vai acabar entrando para o curso de arquitetura e urbanismo, e isso em 63. E aí, entre 63 e 65, ele não vai completar o curso, mas aí está ali. E em 65, surge lá pelas tantas, né, o que a gente vai chamar de primeiro grande festival de música popular brasileira na TV Excelsior. E é ali que o Chico começa a dar os primeiros passos. Não que ele não tenha feito algumas músicas antes, mas a gente pode dizer assim, taxar, né, ou seja, o surgimento do Chico é em 65. Mas antes a gente sabe, né, que em 64 houve o golpe militar e instaurada aqui a ditadura no Brasil, e por isso o professor Newton Colombo vai falar um pouquinho sobre o que foi exatamente essa questão aqui do surgimento da ditadura no Brasil. Newton, contigo aí. Então tá, vamos lá. Muito bom falar desse tema, né? Um tema super importante aí, a obra do Chico, né? Uma obra de extrema importância para a cultura popular brasileira, para a música brasileira, né? Como o Marcelinho disse, o Chico faz parte aí, né, desse patrimônio cultural brasileiro. O pai dele, o Sérgio Buarque, foi um historiador, né? Organizou uma obra que até hoje é usada como referência na história, que é a história da civilização brasileira. Escreveu um livro bem clássico também aí da história, que é o Raízes do Brasil, né? Então a família, né, do Chico como um todo tem uma participação bem importante. Para falar mais especificamente, então, né, do contexto ali de 64, né, a gente tem que lembrar, para falar do golpe, né, de 64, que deu início à ditadura militar, é importante a gente lembrar do que foi o governo João Goulart, né? O João Goulart foi o presidente que sofreu esse golpe, né? Esse golpe civil-militar. Afinal, ele não foi só um golpe organizado pelos militares, embora eles fossem, né, os protagonistas, mas teve aí um apoio de parcela da sociedade civil. E o João Goulart, mais popularmente o Jango, ele não foi eleito presidente, né? Ele entrou no governo, ele entrou no poder, quando o Jânio Quadros renuncia em 1961, após 7 meses, 8 meses de mandato, e o vice dele era o Jango. E o Jango, o João Goulart, ele teve um governo bem conturbado, desde sempre, desde que assumiu. Ele teve um governo que sempre sofreu resistência por parte de alas militares e alas civis. Por quê? Porque o Jango ele sempre teve uma proximidade com trabalhadores, com sindicatos. O Jango, quando foi ministro do Trabalho do Getúlio Vargas, ele tentou aprovar um aumento de 100% no salário mínimo. Ele era do partido considerado o partido à esquerda na época, na época em que o Brasil tinha 3 grandes partidos. Ele era do PTB, e o PCB, o Partido Comunista, estava na ilegalidade, então o partido mais à esquerda era o PTB, do qual o Jango fazia parte. Então ele tinha muita proximidade, né, com líderes sindicais. Ele tinha ele tentou um governo que fosse um governo
que trouxesse algumas reformas para os trabalhadores, foi um governo que tentou algumas mudanças dentro do sistema capitalista. Não era um governo revolucionário, nunca foi. O Jango nunca pretendeu uma revolução comunista ou socialista dentro do Brasil, embora, né, aqueles que organizaram o golpe o acusassem disso, né? Então, assim, para falar bem brevemente do governo dele, foi um governo de tentativa de reformas, as quais ele chamou as reformas de base. Essas reformas, o sentido delas era tentar uma melhoria para a classe trabalhadora em termos de salários, né, em termos de empregos, na educação também, uma reforma nas universidades, uma reforma nas escolas, uma reforma urbana, e também falou em reforma agrária. Tá? Então, era um governo que tentou reformas dentro do sistema capitalista, mas, por causa disso, foi visto pelos setores conservadores, por várias alas militares, por parte do empresariado brasileiro, como um governo comunista ou socialista, ou que quisesse, né, dar um golpe comunista ou um golpe socialista, uma revolução socialista dentro do Brasil. Tá? E aí chegamos em 64. Em 64, o Jango sofre esse golpe no dia 31 de março para o dia 1º de abril, porque qual é o contexto assim, do golpe? Março de 64 foi o mês que o Jango começou a chamar comícios de rua para tentar aprovar algumas de suas reformas. Nesses comícios, ele chama trabalhadores, sindicatos, a população assim, em geral, para ir para a rua apoiar ele nessas reformas. Isso gera um temor nessas classes que não querem o governo dele, que vem no governo dele uma ameaça comunista, que são basicamente a burguesia brasileira, os militares e o governo dos Estados Unidos. É importante lembrar isso, que o governo norte-americano tinha o entendimento de que o João Goulart seria uma espécie, né, de, se ele conseguisse levar adiante essas reformas, seria próximo do que fizeram em Cuba em 1959, o que, né, era uma inverdade, assim, nada disso aconteceria. E aí o Jango chama esses comícios no dia 13 de março, é o primeiro comício, chamado Comício da Central do Brasil. 6 dias depois é organizada uma marcha contrária ao governo João Goulart, chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Essa marcha expressa, então, a vontade dos setores conservadores da sociedade brasileira em derrubar o governo do Jango. E alguns dias depois acontece uma revolta dos sargentos nas Forças Armadas, sargentos que queriam poder, por exemplo, se eleger a cargos políticos e que era impedido pelos superiores. Esses sargentos não vão ser, vamos dizer assim, punidos como os militares das altas patentes queriam, e isso foi meio que a justificativa assim, para dar o golpe, porque representaria uma quebra de hierarquia dentro do governo Jango. Na verdade, o golpe todo se orquestrou exatamente porque esses setores de oposição ao Jango enxergavam nele, né, essa suposta ameaça comunista, e o governo dos Estados Unidos. Então, no dia 31 de março, do dia 31 de março para o dia 1º de abril de 64, ocorre esse golpe, né, um golpe militar, civil-militar, né, no protagonismo dos militares, com apoio de parte da sociedade civil, principalmente do empresariado, da burguesia, que derruba, então, o Jango. O Jango sai ele deixa a presidência, deixa a vaga à presidência, e ele vai se exilar no Uruguai. Ele poderia ter resistido, teria um auxílio militar, principalmente aqui do Sul, para ele resistir, mas ele sabia que existia uma operação chamada Operação Brother Sun, que os Estados Unidos estavam orquestrando para forçar ele a sair caso ele não quisesse. E aí ele resolveu, né, não lutar, porque entendia que ia ser guerra civil, derramamento de sangue. Então, em 64, aí a gente tem o golpe de 64, né, em abril, 1º de abril, dando início à ditadura civil-militar. Não sei se o Serginho aí quer comentar algo. Deixa eu só... o Newton falando, né, eu acabei me lembrando de algumas questões, especificamente
em relação a essa composição, né? Como o futuro ele acaba repetindo o passado, né? E é mais ou menos o que acontece, né, ao longo desse, né, das ascensões de governos populistas, né, de governos ali que têm uma certa relação com o povo, quando eles se ascendem, né, e começam com políticas destinadas a essa população, né? Foi o que nós vimos acontecer, por exemplo, em 2016. Né? Então, é uma situação semelhante também. E é interessante, Newton, quando tu diz lá de 1964 do Jango, né, e é importante a gente salientar que o Jango ele foi eleito pelo povo, porque nesse momento o vice ele também era votado, não é? Não sei se eu estou errado, mas o vice nesse momento ele era votado. Então o Jango ele foi eleito, né, popularmente. Então ele teve votos. Não é esse vice que nós temos, né, esses vices que nós temos a partir de 88, né, a partir da nova Constituição. Mas o Jango ele tinha sido votado pela população também. Então ele foi eleito pelo povo, tá? Então é isso. Isso que eu gostaria de comentar. Só para dar esse exatamente, eu falei que não foi eleito, eu digo, não foi eleito para presidente, né? Ele para foi presidente, sim. A ser vice, inclusive ele foi vice do governo anterior, do Juscelino Kubitschek, e foi vice do Jânio Quadros. Ele foi eleito 2 vezes e o vice que mais recebeu votos daquela época. Então ele foi eleito, sim, né? E naquela época era separado, não era chapa que nem hoje. Ele era de um partido diferente do Jânio Quadros. E ele, exatamente como tu disse, ele foi eleito para a vice-presidência, né? Quando o Jânio renuncia, aí que ele assume. É exatamente que ele isso. assume, né? E é importante lembrar, então, né, que o Chico está surgindo nesse contexto todo, porque antes ele tinha feito alguma coisinha e outra, cantava nos bares, tinha até o apelido de Carioca. Só que aí a Rede Record, que era a grande rede de televisão ali, ela começa a instituir também, né, programas musicais, a TV Excelsior. Então começa a ter assim um fervo no sentido de música, porque não tem muito ainda aquele contexto de novelas. Então a música ela vai tomando conta, porque nós sabemos que muitos desses programas eles migraram do rádio. O rádio já tinha aquela base toda, depois vem a TV com a imagem, né? E acaba puxando muitos artistas dali. E o Chico Buarque, ele tinha, é engraçado, né? Porque ele disse que não estava pensando em ser um cantor, não gostava muito ainda da voz dele, ele queria ser um escritor. Não que ele não há de ser, não foi um grande escritor, né? Mas hoje, é claro, a gente conhece ele mais como um grande cantor e compositor. Mas ele queria ser um escritor, ele gostava de Guimarães Rosa. Então, só para ter uma ideia, né, em 65, quando tem o primeiro festival de música popular brasileira, que ainda é na TV Excelsior, o Chico Buarque ele vai ter uma música lá que o Geraldo Vandré vai acabar concorrendo com ela, que é Sonho de um Carnaval, e o Chico começa a lançar, digamos, esse primeiro compacto simples dele aqui, só com 2 músicas, que é a Pedro Pedreiro, que mostra bem aquela ideia ainda dele, assim, olhando um Guimarães Rosa, inventando palavra, e o Sonho de um Carnaval aqui. Mas é a estreia do Chico Buarque, tá? Então o Chico Buarque dando a cara, e é legal que já a gente nota ali que, né, série Bossa Nova, porque era muito comum à época, assim, esses cantores surgirem e terem como grande modelo João Gilberto. Se a gente olhar o próprio Roberto Carlos, o primeiro LP dele é imitando o João Gilberto, assim, na voz, aquele tipo de bossa nova. O Chico Buarque também vem como olhando o grande modelo, o João Gilberto. Mas depois cada um vai trilhando o seu caminho, vai colocando o seu DNA, digamos, na música, certo? Então esse é o primeiro momento aqui, né, do Chico Buarque em festival, lançando já um compacto. Ele ainda é um certo desconhecido, essa é a verdade, em 65, ele vai começar a aparecer mais em 66, e em 66 nós vamos ter o segundo festival e que ele vai acabar ali tendo aquele primeiro lugar dividido junto com o Jair Rodrigues. Mas, indo para 65, então, Newton, o que nós temos aí frente à política em 65? Então, vamos lá, né?
o Serginho falou muito bem assim do populismo, né? O fim do João Goulart, o fim do governo João Goulart expressa, né, essa crise dos governos populistas e o início, né, de um governo diferente, que é um governo ditatorial, né, autoritário, que instaurou censura, repressão, né? 65, então, nós vamos estar aí no segundo ano do governo do Castelo Branco, que foi o primeiro presidente, né, da ditadura militar. Lembrando, né, que na ditadura os presidentes não eram eleitos pelo povo, né, diretamente, eles eram escolhidos dentro de um chamado Comando Supremo da Revolução, ou Comando Supremo Revolucionário, porque aqueles que deram o golpe, obviamente, não chamaram de golpe, chamaram de revolução. E tudo que eles faziam, todas as medidas que eles tomavam, eram ditas, né, para manter a revolução, né? Então, o ano de 65 ele é um ano bem importante, porque ele marca, então, a consolidação, né, do governo do Castelo Branco, Humberto de Alencar Castelo Branco, né, o primeiro presidente aí da ditadura militar, o primeiro ditador. E de importante, assim, em termos políticos, nós temos o ato institucional número 2. O que foram os atos institucionais? Os atos institucionais foram mecanismos que os militares usavam para aprovar medidas que eles queriam aprovar, medidas de exceção, medidas duras de repressão, de perseguição, fora da Constituição. Essas medidas muitas vezes iam contra o que estava escrito na Constituição, né, que inclusive vai ser alterado durante a ditadura, vamos ter outra Constituição. Então, esses atos servem para isso. E o ato número 2, o ato institucional número 2, ele instaura no Brasil o bipartidarismo. Ou seja, todos os partidos que existiam até aquele momento, eles vão ser extintos. E para se dar uma veste de democracia na ditadura, os ditadores, os militares e os civis que os apoiavam, então dizem assim, vamos deixar aí que existam partidos de oposição e partidos de situação. Só que elaboraram critérios. Pelos critérios do AI2, até 3 partidos poderiam ter sido formados. Só que, no final, só 2 foram. Que foram o Partido da Situação, a Arena, a Aliança de Renovação Nacional, que era aqueles que apoiavam o regime, a ditadura militar, e o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, que então reunia os políticos de oposição. Então, antes disso, existiam vários partidos atuando, né, na política brasileira, e com o AI2 se exclui todos os partidos, as agremiações, os nomes, para se permitir apenas um bipartidarismo, que era a Arena e o MDB. E esse MDB, essa oposição, era regulada, obviamente. Tinha uma atuação limitada no Congresso, né, nas eleições, depois nas propagandas políticas, nos anos 70, vai ter uma atuação bem restrita, e a eleição presidencial com o AI2 passa a ser indireta, formalmente, né? O Castelo Branco não foi eleito diretamente, mas dentro do que aconteceu ali, né, eles botaram como ele tivesse sido escolhido, né, pelo povo, que não foi, né? Mas depois, em 65, então, se formaliza a eleição indireta para presidente. E em 65 é interessante também que ocorre a primeira contestação armada, a primeira tentativa de guerrilha contra a ditadura, inclusive comandada por um ex-coronel do Exército, Coronel Jefferson Osório. Aqui no Rio Grande do Sul, ele tenta uma pequena guerrilha ali no interior do Rio Grande do Sul, que acaba sendo desmantelada. Então, em 65, basicamente, aí, o AI2 como um fato político importante. E só retomando aqui ainda 65, esse primeiro festival aí de música da TV Excelsior, quem fatura o festival é uma gaúcha, né? Todo mundo sabe, Elis Regina, que saiu daqui do IAPI com 19 anos, foi para lá no Rio de Janeiro, tá 64, né? Ela tá chegando lá e ela vai com 4 álbuns que ela já tinha lançado, mas aqueles 4 álbuns assim de versões, de rockinho, aquela coisa assim que não era ainda a Elis Regina que nós conhecemos, era aquela tentativa meio de fazer uma concorrente para Celi Campelo,
E não era o caminho dela, a própria Elis Regina diz, né? Ali eu estava em banho-maria apenas, né? Eles estavam fazendo o que queriam de mim, na verdade, né? E aí ela conhece a Bossa Nova, ela conhece lá pessoas importantes, Mieri, o Ronaldo Bosco, que vai vir a ser depois o marido dela, conhece Vinícius, imagina, né? Toda aquela galera da Bossa Nova lá. E ela, com 20 anos, ela fatura esse primeiro festival de música aí com a música Arrastão. Então ela está lá já ganhando um contrato milionário da Rede Record para apresentar o Fino da Bossa junto com Jair Rodrigues. Então é nesse contexto aí de música, de visibilidade, de grana, de programas, que o Chico Buarque também está acontecendo, né? Ainda tímido, ainda como um compositor, mas está surgindo agora o Festival de 66, o ano de 66. Marcelo, olha só, em relação ao Chico, né, é interessante que é dado muitas vezes o título, né, de contestador da ditadura militar a partir do álbum Construção, né? Mas esse ano de 65 foi um ano marcante para ele, né? Em relação aos temas sociais diante das suas músicas, né? Então, tu disse ali o Pedro Pedreiro, né? É uma outra música também com um contexto social, Malandro Quando Morre e Tamandaré, né? São 3 canções aí que já despertam o Chico que vai nascer lá em Construção, né? Ou seja, que vai chegar ao seu apogeu ali com o álbum Construção. Mas essas 3 músicas já denotam ali um Chico, né, programado ali diante das questões sociais, né, contestador. E Tamandaré vai ser, digamos assim, a primeira vez que ele vai sentir já na paleta a censura, porque ele falava sobre a desvalorização do Cruzeiro e o Marquês de Tamandaré aparecia na nota de Cruzeiro, e ainda era uma censura confusa, né? Depois a gente vai falar um pouquinho também, uma censura ainda confusa, e se as pessoas se sentissem assim ofendidas, poderiam procurar, né, os meios cabíveis, e a Marinha se sentiu desprestigiada, acabou dizendo, né, que estava avacalhando, de certo modo, né, falando sobre... E o Chico Buarque se defende, dizendo que era, na verdade, uma desvalorização da moeda nacional, mas ali em 66 ele já tem basicamente assim o primeiro embate assim, com a censura, que ainda não era uma censura prévia, mas ele já está sentindo isso aí, já no começo de carreira, é verdade. Para falar da censura, é interessante, o Marcelinho falou, né, da censura um pouco desorganizada ainda. Em 65 é que vai ser criado, né, porque assim, a censura já existia no Brasil desde muito antes, desde a Primeira República, desde o Império, né, já existiam meios de censura. Na era Vargas, ali na ditadura do Vargas, a gente vai ter uma institucionalização e uma centralização dessa censura no Estado Novo, né, que também foi um período ditatorial, e depois isso vai ser um pouco desmantelado porque, né, ressurge um Estado democrático, né, a partir do final da era Vargas. Só que o que ocorre? Em 65 ainda, uma nova legislação censória, porque a censura ela era regionalizada. No governo do Jânio Quadros, o Jânio Quadros foi eleito com apoio de setores conservadores da sociedade. Inclusive, ele criou leis proibindo biquíni na praia, né, jogos de azar e tal. Então, ele tinha, né, essa questão aí do conservadorismo moral. E ele decretou, ele instaurou uma censura regionalizada. Os militares utilizaram parte da legislação anterior, da censura, mas em 65 eles criaram, então, um serviço de censura de diversões públicas que servia, né, que respondia ao Departamento Federal de Segurança Pública. E criaram também uma divisão de censura de diversões públicas, em 65. Então, a censura em 65 já é que ela vai tomar os órgãos de censura vão ser centralizados. O Chico até fala que começou a se acostumar a ir para o DOPS. Antes ele disse, no início eu ficava um pouco nervoso, mas depois eu me acostumei, todo mundo me conhecia lá no DOPS, porque tinha que passar também pelo DOPS. Muitas vezes eram interrogados,
o Chico, entre outros artistas, o Sérgio Ricardo, e outros passaram pelo DOPS para explicar, né, as letras. E aí começou também a se criar, os censores regionais começaram a reclamar da censura ter sido centralizada, porque às vezes tem um tema aqui do Paraná que vocês aí em Brasília não entendem. A gente quer censurar aqui uma peça de teatro que para vocês pode parecer nada, mas para nós é. Então, a censura que estava, de fato, desorganizada, em 65, quase 66, é que ela começa a se organizar, a se centralizar, o governo centraliza, então, a censura, e as letras de música, especialmente, começam a ser censuradas apenas em Brasília, porque gerou alguns conflitos entre entre estados, entre censuras regionais. Então, por exemplo, ia lá em São Paulo uma gravadora e pedia aprovação, a de São Paulo dava, eles iam lá no Rio e gravavam no Rio. E aí a do Rio não tinha dado, então gerava, né, esses conflitos, e a censura então começou a atuar de maneira mais incisiva e centralizada a partir de 65. E também começou a receber, os órgãos recebiam cartas das pessoas, a música tal lá, eu me senti ofendida pela música tal, tem que tirar. Então, as pessoas físicas também, às vezes, atuavam ajudando a censura. E tem um detalhe também importante, né, que cada vez mais que vai se censurando, mais vai ressoando também a criatividade deles, porque tu vai colocando o duplo sentido, a ambiguidade, o subentendido, o lado implícito, ou seja, a criatividade deles ali vai ser algo excepcional, tanto é que aqui a gente tem muitas letras assim legais, maravilhosas, e que a gente nota que a gente está falando sobre o Brasil, mas muitas vezes para aquela coisa torta, sinuosa, dentro das metáforas, né, Serginho? E o Chico, na verdade, ele tem muito disso, né? E depois nas letras, principalmente ali no álbum Construção, ele vai demonstrar toda essa riqueza, né, para enganar a ditadura militar através dos recursos de linguagens, né? Principalmente ali as metáforas, né, que ele se utiliza bastante, e a anáfora também, né? Aí em 66 o Serginho falou, né, dessa questão do Chico tá ali já olhando esse mundo mais social, político, engajado, como queiram, né, chamar. E o Chico ele vai musicar trechos importantes de uma peça, de uma poesia gigante, que é o Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. Então, se a gente for olhar assim e pensar, né, o Chico tá lá olhando, por exemplo, um Guimarães Rosa, aquela linguagem inventiva, aquele mundo do sertão. Agora está olhando para o João Cabral de Melo Neto, aquele mundo também, né, Pernambuco, seca, fome, mas principalmente um poeta que foi chamado de poeta engenheiro, um poeta que olhava a metrificação ou a aparência de metrificação, a rima, tudo organizado. Isso é importante depois para o álbum Construção também, que o Chico vai fazer aquela música linda, maravilhosa, com versos de 12 sílabas, com a última sendo uma proparoxítona. Ou seja, tem as referências todas dele ali, né? Ou seja, ele está musicando um poeta engenheiro, está tendo contato com os grandes da literatura. E em 66, antes de passar para o Newton e falar um pouquinho sobre esse ano de 66, 66 é um ano muito importante para o Chico Buarque, mas muito mesmo. Por quê? Porque nós vamos ter o segundo Festival de Música Popular Brasileira. E nesse segundo Festival de Música Popular Brasileira, ele sai, de certo modo, da TV Excelsior, que tem complicações, ele vai para a Record, para a Rede Record. E aí tem aquele sistema de eliminatórias, e o Geraldo Vandré, ele tinha feito uma música muito legal, muito bonita, chamada Disparada, que é clássico do nosso cancioneiro. E quem fez a música foi o Theo de Barros. E eles queriam alguém para, digamos assim, cantar esta música, né? Já tinha tudo organizado ali, a letra, a música, e eles escolheram Jair Rodrigues. E o Jair Rodrigues, assim, a exemplo do Wilson Simonal, eles eram artistas assim que tinham um domínio do público, eles eram showmen, na verdade, né? Eles sabiam convocar essa plateia e tudo mais. E o Jair Rodrigues, ele tinha o apelido de cachorrão, porque ele era todo despachado, dançava, fazia a galera curtir, mas Disparada era uma letra extremamente séria. Era uma letra que falava do mundo do sertão, ou seja, né, aqui a morte a gente não chora, né, enfim, eu vejo a morte sem chorar.
Então, eles queriam do Jair Rodrigues, sim, a interpretação dele, mas era algo que era mais sério. E o Jair Rodrigues topou, e na primeira eliminatória, o pessoal fica de queixo caído, né, com o Jair Rodrigues interpretando Disparada. Então, até enquanto nós estamos aqui comentando, né, a gente optou por não botar slides, nem vídeos, né, mas fica aqui a dica, que vocês podem ver o vídeo também olhando, né, procurando aqui essas informações, está tudo disponível no YouTube. E a gente nota o Jair Rodrigues, basicamente, ele não esboça um sorriso quando ele está cantando. É uma interpretação séria, uma interpretação de uma música que queria essa questão mais séria. E na primeira eliminatória, todo mundo já está dizendo, bom, aqui já temos uma forte candidata ao título. E do outro lado da moeda surge o Chico Buarque fazendo aquela música também, um clássico, A Banda. E a banda, a gente nota que ela tem um cunho assim também social, né? Aquela coisa de escapismo, tudo para ver a banda passar cantando coisas de amor. Só que o Chico, ele estava naquela época também dizendo assim, ó, não queria fazer uma música extremamente engajada, eu queria uma coisa mais ingênua. E eu fui lá e fiz A Banda. Só que ele mostra para os amigos, tudo mais, todo mundo adorou, né? Era uma marchinha, era para cima. Ah, vamos lá, vamos gravar. E o Chico, não, só um pouquinho, essa aqui eu fiz para a Nara Leão. A Nara Leão vai representar isso aqui no segundo festival. E aí a Nara Leão vai para a segunda eliminatória. O problema é que a banda que estava acompanhando a Nara Leão é uma banda assim que meio que abafou um pouco a voz dela. E mesmo assim, destaque absoluto da segunda eliminatória. E aí já tem aquela coisa toda, ó, já temos as duas finalistas, resta saber quem é a campeã. Esmagaram as outras, na verdade, né? Disparada, Futebol Clube ou, né, a banda Futebol Clube. Só que aí, na terceira eliminatória, o Jair Rodrigues ele não pôde ir, porque estava em Curitiba. Só que aí tem vão cantar a banda. Só que aí o produtor, o Manuel Carlos, ele chega e diz, olha, Chico, quem sabe tu vai lá, canta a música tu no violão e depois entra a Nara Leão com a banda, porque se tiver aquele problema de acústica, enfim, né, problemas da época técnicos, tu já deu o recado. E o Chico não entra só como compositor também, né? Ele entra ali cantando, né? Tem uma segunda parte. E aí cai no gosto da plateia, aquelas duas músicas. E aqui entra, claro, uma curiosidade, né? Porque, na verdade, eram 12 jurados. E o que aconteceu? Dentro dos 12 jurados, deu 7-5 para a banda. A banda do Chico Buarque ganhou de 7-5, tá? O que aconteceu? Vazou um lá, tá dito nesse livro aqui, até mostrar para vocês, né? Esse livro aqui, do Zusa Homem de Melo, musicólogo, a nossa Wikipédia da música popular brasileira, sabe tudo. Infelizmente faleceu agora, né? 4 de outubro de 2020, o Zusa Homem de Melo, mas até recomendo esse livro chamado A Era dos Festivais, uma parábola, tem todos os festivais aqui, todos os detalhes, e ele revela, né, que dos 12 jurados deu 7-5 para a banda. Só que vaza a informação para o Chico. E o Chico, entenda, né? O Chico já tinha esse mundo todo do sertão, que ele tinha musicado Morte e Vida Severina, ele se emociona ao ouvir Disparada, ele chega e diz, olha, não é justo, e eu me recuso a receber em público se por um acaso me derem em primeiro lugar. E aí estão com aquele problemão na mão, o que a gente vai fazer a partir de agora? E aí eles vão lá e decidem. Então, se a gente der um empate, ok, é algo que fica entre eles ali, tá? Não vaza, mas depois acaba, né, sendo revelado. Então é um primeiro lugar dividido, até de forma justa, né? Porque as duas músicas ali eram, porque até o Zusa explica, né? Tem gente que adorava Disparada, mas na hora deu a voto para a banda. E o detalhe é que são duas músicas que ficaram eternizadas na história do nosso cancioneiro. E o Chico Buarque, agora ele já tem, né, músicas para poder lançar um álbum completo. Então surge em 66 esse primeiro álbum dele aqui, o álbum daquela capa clássica, aquela capa que vivem fazendo memes, né? Enfim, aqui, tá? E aqui tá a banda também, né, colocada. E esse é o álbum aqui que está surgindo agora o Chico Buarque como um cantor. Em 66 ele está começando, então, a aparecer forte, faturando, nem que seja dividido, mas na verdade seria o prêmio para ele, né? Ele está faturando, mas um ato bem digno, assim, do Chico Buarque, né? De chegar e dizer, olha, não é justo, eu não acho justo e vou recusar em público se me derem esse prêmio sozinho. Tanto é que a gente vê até eles cantando, o Jair Rodrigues canta junto com eles ali, né, a banda, então o clima é muito festivo, de duas músicas assim que ficaram eternizadas no nosso cancioneiro. Aí, queria ver com o Newton, o que nós temos de importante aí em 66, aí nesse período, então, que o Chico está faturando já festivais, né? Pois é, né, o Chico já está avançando aí.
eu lembro, assim, né, de ter estudado um pouco o Zusa, Homem de Melo, é uma fonte, assim, né, extraordinária, né, dos festivais, e eu lembro desse episódio, assim, que o Chico se recusou, né, a música dele, se fosse primeiro lugar, ele queria, né, pela Maravilha, que era outra música, né? E 66, então, nós temos aí o avanço, né? A ditadura vai avançando. E o que ocorre? Um dos atos institucionais desses mais importantes vai ser lançado em 66, que é o AI-3. O AI-3, ele formaliza, ele institucionaliza as eleições indiretas para governadores, vice-governadores e prefeitos. Todos esses teriam que ser indicados. Por exemplo, os governadores teriam que ser eleitos nas assembleias legislativas de cada estado e dentro das assembleias, ou seja, não era eleito pelo povo, e os prefeitos seriam indicados pelos governadores. Por que a ditadura militar fez isso? Porque as eleições de 65 tinham de uma certa... em 65 teve eleições não para presidente, mas para governadores e prefeitos, e em 65 a oposição teve algumas vitórias importantes, o MDB, né, teve algumas vitórias importantes em eleições para estados, por exemplo, em São Paulo e Minas Gerais, ganharam candidatos do MDB, e em prefeituras também. Então, em 66 veio o AI-3 para cortar as eleições diretas também para governadores e prefeitos, que eles chamavam as prefeituras de cidades de segurança nacional. A segurança nacional, por quê? Porque seriam as cidades mais importantes para manter a revolução, que eles chamavam, né? Que era o golpe. E em 66 era para ser escolhido o próximo presidente, o próximo que viria a governar dentro da ditadura, e foi então eleito pelo Comando Supremo Revolucionário o Costa e Silva. O Costa e Silva, o Costa e Silva ele era de uma ala mais, ele era da ala linha dura das Forças Armadas, ele era daquela ala mais agressiva. Ele não fechava muito com o Castelo Branco. Eles se davam e tal, mas o Costa e Silva ele dizia que o regime, né, que ele chamava, a ditadura tinha que ser mais agressiva, tinha que endurecer mais, tinha que ter mais censura, mais repressão. O Costa e Silva se nomeou ministro da guerra no governo Castelo Branco, ele se nomeou um dos chefes do Comando Supremo Revolucionário. Então ele foi eleito para ser o próximo presidente, e em 66 ainda é instaurado também o AI-4, que vai ser o ato institucional para a nova Constituição, que vai ser assinada em 67. Então, em 66, aí a gente tem esses fatos importantes, né, com a ditadura avançando. É interessante, né, como a ditadura, né, não há um certo contentamento, né, em relação a eles, em relação ali à manutenção do poder. Eles não conseguem, né, eles não se sentem satisfeitos e, consequentemente, há a todo momento, né, essa repressão, né, e esse lançamento de atos institucionais para tentar conter, né, ali a população. E a ditadura, né, acaba se valendo desses elementos, né, de diminuição, e consequentemente acaba aliando aquela questão do pão e circo, né, que depois a gente vai ver também em relação à questão do futebol, né, das questões mais populares ali. Então, a todo momento a gente tem, né, um ato institucional para tentar conter, né, esse frenesi da população, né. Pessoal, a gente vai parar aqui a primeira parte desse nosso bate-papo, tá? E já voltamos então com a segunda parte.